Bem, queridos, boa noite, a paz do Senhor. É um privilégio estarmos aqui nesse dia, nessa noite, com saúde, com disposição, chegamos em segurança. Vamos ouvir a palavra e, se Deus quiser, voltar para os nossos lares um pouco mais parecidos com Cristo. A palavra de hoje está na carta de Tiago, capítulo 3, versículo 1 em diante. Tiago 3, 1 em diante. E assim diz a palavra do Senhor: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós. Perdão, a versão não é essa. Agora sim. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também, com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas? Ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Queridos, entendendo um pouco o contexto histórico dessa carta, os irmãos estavam sendo maltratados pelos ricos, em muitas oportunidades até roubados por eles. Eles estavam com muita dificuldade de exercer a maturidade espiritual. A doutrina que eles acreditavam estava guardada de lado se a gente observasse a vida que eles viviam. Eles acreditavam numa coisa, mas viviam outra. E Tiago escreve a carta para encorajá-los a viver conforme a palavra de Deus. O tema dessa carta, o tema central, é imaturidade espiritual e as suas consequências. O autor incentivou os irmãos a praticar a palavra, não só conhecê-la. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vivemos algo muito parecido. O evangelho que a gente conhece tem sido deturpado pela vida que a maioria dos cristãos vive. A gente acredita numa coisa, mas na hora de viver, acaba praticando algo diferente. Por isso, essa carta é tão atual. O que Tiago tenta é mostrar como nós podemos refrear a nossa língua. Ele nos encoraja a isso. Apesar de ser uma tarefa difícil refrear a língua, é mais fácil lutar e tentar refrear a língua do que pagar as consequências dela.
as consequências de não refreá-la. Que lições podemos tirar desse texto? Nessa noite nós veremos duas lições. A primeira delas é que a língua dirige a nossa vida. Versículos 3 e 4. Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer. Queridos, o que Tiago está falando aqui, ele está usando uma simbologia que é até, na verdade, algo bem verdadeiro sobre o cavalo. O cavalo, para os mais novos, usa um freio na boca, como se fosse uma guia, que aí ligada à rédea, você puxa para um lado, puxa para o outro, e você guia, você faz ele parar, você faz ele andar. O cavalo é um animal muito forte. É um excelente instrumento de trabalho. É uma ferramenta maravilhosa, além de ser uma vida, né? Mas ele também é um instrumento de trabalho maravilhoso. Potente, obediente. Mas ele é obediente se tiver um freio na boca. E um animal daquele tamanho, com aquele peso, com aquela força, com um freio na boca, pode ser dirigido por um homem pequeno, por uma criança. Sem aquele freio, o homem é capaz de domar o cavalo? Ele vai dar o comando para ir para a direita e o cavalo vai para a direita? Não vai. Se não tiver o freio na boca do cavalo, o homem não vai conseguir dirigi-lo para onde ele mesmo quer. O cavalo vai tomar as suas próprias decisões. Na verdade, nós somos muito parecidos com ele. Só que aqui o grande ponto é a língua. Se a gente não refrear a nossa língua, a gente vai falar tudo que dá vontade de falar. E olha como dá vontade de falar besteira, né? Quem disser que não é mentiroso. Eu falo tudo que eu penso, mal educado. Eu falo tudo que ninguém tem coragem de falar, insensível. Com os outros. Na grande maioria das vezes, quem fala tudo que pensa e fala tudo que ninguém tem coragem de falar, não tem coragem de ouvir nem um pouquinho que merecia ouvir. Ah, eu sou diferente. É porque você, além disso, é mentiroso. A palavra de Deus diz que se alguém controla o falar, é varão perfeito. Mas lá embaixo no texto a gente vai ver se é possível domar a língua. Refrear é possível, mas domar, o texto disse de maneira clara. Se a gente não colocar o freio no cavalo, ao invés de ter um bom instrumento de trabalho, a gente vai ter uma arma, porque ele é muito forte, ele é veloz. Força e velocidade sem direção podem causar um grande acidente. Quantas pessoas talentosíssimas perderam oportunidades de ouro na sua vida porque não sabiam como refrear a sua língua? Aquelas que a gente não perdeu foram misericórdia de Deus, porque a gente fala muita bobagem. O cristão tem um dever. Ele tem o dever de ter o procedimento equilibrado. A nossa fala deve, não é pode, ela deve, é um dever, demonstrar Jesus. Quando você abre a boca, é Jesus falando? É para a gente refletir. A palavra de Deus fala que a boca fala do que o coração está cheio. A gente vai ler do que nós temos falado, como a gente tem testemunhado para o mundo. A gente diz que é cristão, pelo menos deve dizer. Como é que o nosso procedimento depõe? A favor ou contra? O autor também dá o exemplo do navio, muito maior e mais forte que o cavalo.
A palavra fala que ele é capaz de ser impelido por fortes ventos. Mas a direção dele está num leme pequenininho na mão do piloto. Se girar um pouquinho, ele faz uma manobra gigante. O controle é muito pequeno da nossa vida. A gente é como um navio em alto mar. Se o piloto, naquilo que couber a ele, não direcionar certo o leme, o que vai acontecer? Parecido com o Titanic. Passou no iceberg, esbarrou, fez um machucado lá no casco e afundou. Era o maior navio, de todos os tempos. Afundou. Assim somos eu e você. Se a gente não tiver cuidado com o leme da nossa vida, se a gente não tomar cuidado com a língua, com a direção que a gente toma, a gente vai bater em pedra e vai se machucar. Só que a gente, além de se machucar, vai machucar o outro. E vai dar mau testemunho machucando o outro. A palavra de Deus em Mateus 12, 33 a 37 diz o seguinte: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Vamos explicar aqui para ficar bem claro e ninguém conseguir recortar o que eu estou dizendo. Não é o que a gente falou que nos justifica. É porque a gente foi justificado que a gente vai falar o que deve ser falado. O que está dizendo aqui, o que o texto está dizendo, é que nós daremos prova, nós daremos conta de tudo aquilo que falarmos. Para quem é salvo, o juízo não é para condenação. Fique tranquilo, se você é salvo, verdadeiramente, no inferno você não vai morar. Mas você vai dar conta, sim, de tudo que você falou e tudo que você fez. E aí? Ah, Deus é misericordioso. É. Mas Ele vai deixar você pagar as consequências de tudo que você fez. Ele é justo. Como nós estamos usando o nosso tempo? Que tipo de assunto nós temos abordado? Sobretudo com os ímpios. A gente só fala de política, só espragueja. Só fala de assalto, de batida, de desgraça. Se assistir o jornal de meio-dia, só vai falar isso. A gente precisa ter um procedimento diferente. O cristão não pertence a essa pátria. A nossa pátria é o céu. A gente tem que ter esperança contra tudo e contra todos. Porque a maior batalha de nossas vidas já foi vencida na cruz do Calvário. E não foi de graça. Foi por graça. Teve sangue derramado. Foi por favor imerecido. Mas teve sangue derramado por mim e por você. E é por isso, porque fomos comprados por esse sangue, que nós devemos, ainda que nunca sejamos kits, devemos seguir o que Deus falou, fazer a vontade dele. Romanos 14, 10 e 11 diz o seguinte: mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Aqui está falando muito mais de julgar para fins de condenação. Faz tua parte, você foi chamado para ser testemunha. Não condena ninguém, você não pode salvar nem a você mesmo. 1 Pedro 4,11:
Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Se a gente for falar, que a gente fale aquilo que glorifica o nome do Senhor. Não pode a gente dizer que é crente no trabalho, a gente só falar besteira, a gente só fazer besteira. Isso aqui não é puxão de orelha não, é aconselhamento. Na verdade é encorajamento, para a gente ter força para viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Porque não tem como você dizer que é cristão e do lado de fora da igreja, onde você mais tem que fazer a diferença, o teu procedimento ser igual ao pior dos ímpios. Ou, pior ainda, o teu procedimento ser exatamente idêntico ao quando você era ímpio. Você não nasceu cristão não, tá? Você nasceu ímpio. Depois você foi alcançado. Será que o nosso procedimento vai ser igualzinho como a gente agia antes? A segunda verdade dessa noite é que ela pode destruir quem não a utiliza de forma certa. Versículos 5 a 7. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. Eu estava vendo uma exposição do reverendo Augusto, do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele falando assim, achei muito importante, eu gosto das palavras simples, né? A palavra de Deus não diz que a língua é como um fogo, ela não compara não, ela é um fogo. Isso dá muito mais força. Com uma palavra mal dita, com uma palavra mal empregada, você começa uma guerra. Você destrói uma amizade de anos. Você destrói uma família inteira. Ela é um fogo que contamina todo o nosso corpo. Porque muitas vezes, por causa da língua, você morre. Ou o outro pode morrer. Ah, está exagerando. Hitler, com a língua e com o seu discurso, incitou pessoas a matarem outras sem nenhum motivo. Foi com a língua que ele fez isso. E com a língua a gente também pode abençoar as pessoas, a gente também pode interceder por elas. É o mau uso da língua que é o problema. A palavra diz de maneira clara que o homem é capaz de domar os animais, mas não doma a sua língua. O nosso dever é tentar refreá-la, mas domar não adianta. Domar a gente não consegue, porque sempre escapa uma besteirinha. Um bom conselho para os irmãos que são honestos intelectualmente, eu sei que aqui nessa igreja só tem crente honesto intelectualmente. Quando você pensar mal de alguém e for falar, tenta olhar no espelho. Veja se você não é bem pior do que essa pessoa. Se você se conhecer, fica mais fácil ser misericordioso com os outros. Quando você se conhece, quando você sabe o quanto você é mau, o quanto você é sujo, o quanto você é imundo, fraco, incapaz, e mesmo assim Deus te salvou, você olha para o ímpio com o maior amor. E é com esse amor que você tem que olhar para ele, porque foi com esse amor que Deus te olhou quando mandou o filho dele para morrer na cruz. Com aquilo que nós falamos, nós podemos conquistar amizades. E tem amigo que é mais chegado que irmão mesmo. Tem amigo que você fala, meu irmão, esse cara está comigo mais do que a minha família. Pode acontecer. Talvez não te conheça o suficiente, né? É mais fácil de gostar de você.
A gente pode conseguir bons empregos. A gente pode conseguir uma família maravilhosa. Mas com a língua a gente pode jogar isso tudo fora. Com a língua, você pode colocar um trauma no seu filho e ele carregar esse trauma pela vida inteira, até depois de você morrer, só porque você falou uma palavra dura para ele. Muitas vezes os nossos atos só refletem aquilo que a gente tem lá no inconsciente. E pode ser um trauma que um pai colocou, que uma mãe colocou. Nós temos extremos. A língua pode ser mal utilizada por ação, quando a gente fala aquilo que não deve, ou também por omissão. Omissão também é pecado. Quando a gente deixa de corrigir o que precisa ser corrigido, quando a gente deixa de confrontar o que precisa ser confrontado, quando a gente deixa de exortar em amor quem precisa ser exortado, você também está fazendo mau uso da sua língua. O calar, quando se deve falar, também é pecado. Muitos pais omissos, sobretudo o homem, aqui a sardinha é pior para o homem mesmo, criam filhos que viram monstros por causa da omissão dos pais. Eu sempre peço a Deus, com toda a minha dificuldade, Senhor, se for para errar, que não seja por omissão. Que meus filhos digam que eu fui duro até demais, mas omissão não. Não combina comigo. Equilíbrio sempre, queridos. Equilíbrio sempre. Por quê? Porque quando você muda de opinião, você quer que todo mundo te respeite e bata a palma para você. Só que quando tu pensava diferente, tu queria enforcar todo mundo. É assim mesmo? Tem que ser? Não, mas Deus me ajudou, eu mudei. Ah, é? Agora vale, né? A eficácia é daqui para frente. No direito é ex tunc, ex nunc. A eficácia é só daqui para frente. Daqui para trás deixa, né? Porque tu tinha culpa no cartório. Honestidade intelectual, queridos. Deus abriu o nosso entendimento. Tem gente com pós-doutorado que vai ler a palavra de Deus. Tem gente não. Todos aqueles que ainda com pós-doutorado, se lerem a palavra de Deus e não tiver recebido a revelação que vem do alto, não vão entender os mistérios mais profundos da graça. E um irmão que muitas vezes iletrado é, Deus se revela para ele, queridos. Não para dizer que o iletrado vai ser colocado para cima só porque ele é iletrado, mas é para dizer que não depende da gente, não depende dos seus méritos, não depende dos seus talentos. E lembrem-se, todos os talentos que nós temos foram dados por Deus para servir a Ele e aos nossos irmãos. A gente consegue muitas coisas com um bom discurso, com uma língua bem controlada, mas com o mau uso dela, a gente perde isso tudo. Quantas famílias foram destruídas, quantos empregos foram perdidos, quantas oportunidades de trabalho de ouro. Você conversa com os mais velhos e os caras falam assim, rapaz, eu só queria ter a cabeça que eu tenho hoje aos 25 anos. Na maioria das vezes é até meio leviano, né? Porque quando você tinha 25, um cara da tua idade te aconselhou e tu achou que ele era bobalhão, né? Não, eu vou inventar a roda, fazer uma melhor. Esperto mesmo é quem ouve e aprende com o erro dos outros. Isso em todas as áreas da nossa vida, não é só em uma não. Você é bom em uma, certamente é ruim em outra. Então procura andar com quem é melhor do que você na outra área. Quantas amizades. Você fala assim, esse cara tá comigo mesmo, eu tô contigo até morrer. Até a página 2. Só discordar dele. Só falar o que ele não gosta. É só deixar de ser omisso e se posicionar como cristão quando ele não quer. Aí tu perde o amigo. Se ele for teu amigo, ele vai te respeitar como cristão. Se ele não te respeitar como cristão, ele não é teu amigo. Você, sendo cristão, não tem que respeitá-lo como ímpio? Por que o contrário não tem que ser verdade? Quantas guerras começaram e ainda começarão por causa da língua? Coitados dos diplomatas. Aquela galera lá que cuida da paz de cada país. Aí vem um governante ou a família dele e fala uma asneira. Quase não acontece, né? Na história nunca aconteceu. Você é mais velho que o mundo é mundo. Tem sempre alguém que fala uma besteira. Os caras, não, pelo amor de Deus, a paz.
Pode destruir um continente inteiro por causa da fala de um infeliz, com uma fala infeliz. Ah, isso é balela. Experimenta botar lá o presidente dos Estados Unidos para discutir com o da China, aperta um botão, bum, o continente foi embora. Milhões de pessoas morrem por causa de uma fala mal dita. Tiago disse que nenhum homem é capaz de domar a sua língua. Domar a gente não consegue, mas refrear nosso papel. Sabe por quê? Antes de falar, a gente pensa. Se você está falando antes de pensar, tá errado. Eu também faço isso, tá? Tá errado. Só tem um recado para você: você vai pagar preço. Você vai pagar preço. De tudo que você falar sem pensar, vai pagar preço. E às vezes as marcas são duras. A gente fala, caramba, essa consequência é muito pesada. Mas é a consequência. Com ela nós bendizemos ao Senhor. E isso está certo. Mas nós amaldiçoamos as criaturas dele. Como é que a gente chega e bendiz ao Senhor no culto, e quando chega o primeiro enviado inimigo lá fora para tirar nossa paz, e a gente já está espraguejando, querendo matar? É assim que a gente é. Volúvel, vacilante, fraco. Quer dizer que aqui dentro não, só glória a Deus, lá fora é comigo mesmo. Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim. Senão, tu vai envergonhar. Senão tu vai receber a pergunta mais vergonhosa que você pode receber. Vem cá, tu é crente mesmo? Já pensou alguém de maneira honesta, sem querer te ofender, perguntar: vem cá, mas sério, tu é crente de verdade? É melhor tomar um tapa na cara, né? Mas é maravilhoso quando as pessoas falam assim, ó: eu sei que o que tu está fazendo não é por você, é para dar testemunho do que você acredita, e eu respeito isso. Sabe por quê, queridos? Porque está dando a glória ao Senhor, não a você, porque tu não merece. Ainda que você consiga, ainda que eu e você consigamos testemunhar do amor de Deus e da sua justiça, a honra e a glória são para Ele, porque em primeira e em última instância foi Ele que te capacitou para isso. Porque se dependesse de você, você faria pior que o ímpio. Se dizendo crente, tu já faz tudo errado, imagina se tu não fosse crente. Com o Espírito Santo habitando dentro da gente, a gente já apronta atrocidades. Sem Ele, a gente quer que o ímpio viva como se tivesse o Espírito Santo, e a gente quer viver como se não tivesse Ele. Me explica, isso é esquizofrenia. Para concluir, devemos utilizar a nossa língua, queridos, para abençoar as pessoas, para interceder por elas, para exortá-las em amor quando for necessário. A nossa língua deve ser utilizada de acordo com a vontade do Senhor. Há momento de calar, sim. Eu acho que, pelo menos para pessoas como eu, é a coisa mais difícil do mundo. É o... segura a onda, quietinho. Há momento de falar. Na hora de resolver um problema com o irmão, segura a onda, deixa passar o momento de crise, depois conversa na calma. Respira, que é de graça. Pode parecer besteira, mas respira, ó. É tão simples. O nosso fruto precisa ser de acordo com o que a Bíblia diz que é o fruto do Espírito Santo. Vamos olhar? Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito, com letra maiúscula, que é o santo, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Queridos, é o fruto que nós temos mostrado no mundo? É esse? Faz uma reflexão. Pede para Deus mostrar que tipo de fruto você tem dado lá fora, sobretudo. Se o Espírito Santo habita em você, certamente o fruto dele vai ser consequência na tua vida. Vai ser com a motivação correta, com equilíbrio. Vacilando, você ainda vai vacilar. Ainda vai deixar de ser manso, ainda vai deixar de ter domínio próprio. Mas são rompantes. Viver uma vida sem
mostrar, sem frutificar esse fruto que está demonstrado de diversas maneiras, é uma prova quase que clara de que tu não teve o novo nascimento, né? Porque se você diz que é cristão e nada disso aqui pauta a tua vida, tem alguma coisa errada. Só pode ter isso aqui com a motivação certa quem tem o Espírito Santo habitando dentro de si. E a palavra de Deus diz que ele é o penhor, a garantia de que a gente foi selado. Nós não podemos ser fonte que jorra água doce e salgada. Imagina que coisa maravilhosa o ímpio vir se aconselhar com a gente e a gente tem uma palavra genuína. Quando ele vem se aconselhar, geralmente ele está humilde, de guarda baixa, amassadinho, do jeito que tem que ser, aquele orgulho quebrado. Aí você vai fazer o quê? Vai pro inferno, pelo amor de Deus. Calma, calma. Dá o testemunho da transformação que Deus fez na tua vida. Não é o carro que ele te deu, não, a casa que ele te deu, o dinheiro na conta, não é isso. Isso aí ele dá pro ímpio. Ele deixa o ímpio ter. Muitos vão servir tanto a isso que só vão ter isso, inclusive. Mostra de maneira equilibrada. Cara, eu sei que você está passando, sabe por quê? Eu já passei por isso. E eu fiz bem pior que você. Não faz igual a mim, não. Deus me transformou e me capacitou a fazer isso aqui. O certo é esse. Pede a Ele força. Pede a Ele que aumente a sua fé. Mas se ele não for escolhido, ele só vai pedir se ele for. É simples. Se nós fomos salvos, é nosso dever frutificar o fruto do Espírito. As nossas atitudes devem ser vistas pelos irmãos e, sobretudo, pelos de fora, como alguém que foi transformado, regenerado, separado. Se a gente passasse uma entrevista no nosso trabalho, na nossa casa, e perguntassem, falassem assim, ó, pode falar a verdade que ele não vai ver não, e perguntassem como é o nosso procedimento, o que você acha que falariam de você? É difícil, muito. Mas o que a gente deve ouvir é, com todas as lutas e as dificuldades, ele tenta todo dia fazer o que Deus manda. Nunca se esqueçam, nós fomos comprados com sangue derramado na cruz do Calvário, sangue inocente. Ele não derramou seu sangue para que a gente fosse feliz. Ele não derramou o seu sangue para que a gente tivesse dinheiro. Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos perdoados sem merecimento. E depois disso, Ele colocou o Espírito Santo dele para morar dentro da gente, para que a gente pudesse cumprir na força dele a vontade do Pai. É por isso que nós somos devedores de fazer tudo que a palavra manda. Que a nossa língua seja sempre utilizada como canal de bênção de Deus. Que o cristão seja identificado como alguém manso, ainda com temperamento duro, mas manso, amansado, amoroso, misericordioso, compassivo. Não precisa ser omisso, mas amoroso é nosso dever. Que a nossa língua bendiga o nome do Senhor e não amaldiçoe os irmãos. Amém. Senhor Deus e Pai, só Tu sabes o quanto é difícil para nós que somos servos, Senhor, atingirmos isso. Mas essa é a Tua vontade revelada na Tua palavra, Pai. Então é nosso dever. Ainda que a gente cumprisse tudo, do início ao fim, a gente ainda seria devedor. Tu nos compraste com Teu sangue, Pai, sem que nós merecêssemos. E é com esse amor que nós precisamos olhar os de fora. E é desse amor que nós temos que testemunhar.
dessa graça que nos alcançou. Não para que a gente fizesse algo para ser salvo. A gente só faz porque já foi. Pai, aumenta a nossa fé. Manda sim, Senhor, situações difíceis em nossas vidas, para que a gente dê prova do Teu amor. Mas fortaleça-nos, Senhor, para que essas situações sejam para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Capacita Teus filhos, Pai. Age com Teu Santo Espírito dentro deles, Pai. Que a nossa língua sirva para bendizer o Teu nome, Pai. Para interceder pelos doentes, pelos enfermos, pelos necessitados. Que a nossa língua seja usada, Senhor, para abençoar as pessoas. Não é para determinar nada. A gente não tem direito de determinar nada. Mas a gente tem o dever de falar do Teu amor e da Tua justiça. Para aqueles que Tu tiveres escolhido, sejam alcançados por meio do Teu Espírito Santo, Pai, nos utilizando como meros canais do Teu fluir. Senhor, abençoa o restante da nossa semana, abençoa aqueles que estão ouvindo de maneira digital. Leva-nos para casa, Senhor, na Tua segurança. Que Teus filhos possam voltar no domingo, ou possam assistir online e aprender mais e mais de Ti, Pai, para fazer a Tua vontade, para testemunhar do Teu amor. Ajuda-nos, Senhor, a refrear a nossa língua. É o que Te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.